muito boa tarde a todos. A motivação para a gente trazer esse tema, né, eu acho que dá para ver pela cor dos meus cabelos brancos, né, e de alguns anos para cá eu tenho me colocado como desafio, né, nós todos temos desafios na vida, né, mas um desafio, eu tenho me colocado um desafio biológico e existencial. Eu quero passar dos 100 anos. Né? Quero passar dos 100 anos trabalhando, produzindo de alguma forma, né? Feliz, jovial, né? Sabendo lidar com as, eu diria, inevitáveis perdas que o processo de envelhecimento traz, né? Mas, sob outros aspectos, o envelhecimento, a madureza e o envelhecimento também cria novas oportunidades, né? E nós temos que enxergar o nosso futuro dessa forma, né? Então é sobre isso que nós vamos tratar, e a ideia é a gente falar um pouquinho sobre filosofia, sobre ciência, sobre o que o Espiritismo pode contribuir para o entendimento do processo vital, do ciclo vital, e como a gente extrair o melhor de todas as fases de nossa vida, né? Que é o grande desafio e é a razão pela qual nós estamos aqui, né? Então, como nós sabemos, né, para os materialistas, a única certeza é que, após o primeiro vagido da vida, né, ao nascimento, a única certeza biológica é que nós partiremos dessa existência, né? E todos nós sabemos que nós temos um ciclo que se começa do ponto de vista biológico lá na fecundação, do ponto de vista espírita, espiritualista, esse ciclo biológico antecede o processo da fecundação. Nós trazemos memórias, experiências de outras existências para cada novo ciclo evolutivo, e cada novo ciclo evolutivo oportuniza um conjunto de situações familiares, ambientais, cujo objetivo fundamental é provocar dentro da gente um movimento em direção à evolução, um movimento em direção à conquista dos valores espirituais que estão dentro da gente, né, que é a nossa herança como filhos de Deus, né? Então, parafraseando, né, uma frase que foi atribuída a Kardec, possivelmente não é dele, né, mas era uma frase que circulava na época da codificação, nós estamos inseridos nesse processo multimilenar de nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei, né? E estamos aqui para aproveitar o melhor disso tudo, né? Nós sabemos que a encarnação, né, não é punição, ela é um processo de desenvolvimento. A interação com a matéria permite que a gente descubra e desenvolva valores que a gente nem supunha que existiam dentro da gente, né? A matéria também permite, temporariamente, nós esquecermos eventos traumáticos de outras experiências, né? Habitando um novo corpo, um novo tecido cerebral. Todo o processo de reencarnação envolve perda de memória de coisas que poderiam nos atrapalhar nessa nova fase existencial, e a gente preserva memórias de coisas que podem ser úteis, algumas vezes na forma de intuições, né? E talvez uma das grandes contribuições que o Espiritismo traz para o entendimento da biologia, da herança, né, é que nós somos herdeiros de nós mesmos. O corpo que nós temos, com as virtudes, com as deficiências, é construção nossa, né? Com as deficiências, com as debilidades, com as malformações, com as aberrações. Nós precisamos dessa experiência para crescer, para nos libertarmos, né? Então, há sempre, tudo que nos acontece, embora muitas vezes a gente não perceba assim, tudo tem um fim útil, um fim que visa a sublimação, um fim que visa a felicidade real, plena, embora às vezes transitoriamente a gente tenha que enfrentar a doença, a limitação física como desafio existencial. Então todos nós estamos inseridos nessa caminhada, né, rumo à plenitude do ser, algo que é difícil de definir, o que é a plenitude no ser, né?
que é o infinito, né? O que é amar infinitamente, né? O que é ser sábio, qual é o limite da sabedoria, o que é viver para sempre, o que é ser eterno. Quando eu começo a pensar nisso, dá uma angústia, né? E daí me dá vontade de ir no banco, entrar numa fila, pagar conta, porque a gente começa a ficar perturbado com esses pensamentos muito além, né, do nosso condicionamento das 3 dimensões. Né? Mas nós somos esses seres, nós fomos criados para a plenitude, para o infinito, para a eternidade. Né? É uma caminhada linda. Né? É claro que nesse processo, muitas vezes, a gente se atrapalha, a gente cria por imaturidade, por inexperiência, por teimosia, né? A gente cria tropeços, a gente cria dificuldades, e a gente encontra essas nossas criações na nossa caminhada. Né? A lei de ação e reação, a lei do karma, ela não é nada mais, nada menos do que uma extrapolação da lei biológica de feedback. Já ouviram falar nisso? Retroalimentação. Isso é uma lei fundamental da fisiologia. Todos os sistemas fisiológicos funcionam para o feedback. Pressão cai, o meu corpo tem mecanismos de retroalimentação para fazer a pressão subir. O rim economiza água, o sistema nervoso libera adrenalina, que faz o coração bater mais rápido, fecha os vasos, fecha as veias e a pressão sobe. Né? O inverso também. Né? Então, a lei de ação e reação é esse mecanismo de retroalimentação em que a gente encontra o que a gente criou. E o grande desafio existencial nosso é nós passarmos a criar a nossa vida de forma consciente e não de forma impulsiva, repetitiva, repetindo os mesmos padrões que geraram a doença, que geraram a solidão, que geraram o autoabandono, que geraram a doença. Né? Nós estamos aqui para acordar. Né? E esses múltiplos ciclos existenciais têm esse grande objetivo, nós nos tornarmos co-criadores, né? Parafraseando André Luiz. Então, nós temos que, de uma vez por todas, superar um conceito que está arraigado na gente, fruto da tradição cristã, judaico-cristã, de que nós estamos pagando alguma coisa. Né? Às vezes, para explicar lei de ação e reação, a gente usa um pouco essa linguagem limitada, né? De que eu estou pagando alguma coisa, eu contraí uma dívida e agora eu tenho que pagar. Né? No meu entendimento, não é assim. Né? A gente está sempre ganhando com dividendos. Tudo pode ser positivo. A doença, a miséria, a pobreza, tudo pode ser positivo se eu souber tirar a luz disso tudo. Seres espirituais que nós somos, nós temos essa capacidade de extrair o melhor, de extrair o ouro da canga, de extrair o diamante da pedra rústica, né? Sem brilho, sem cor. Esse é o desafio, como co-criadores. Né? Então nós temos que superar esse condicionamento que, às vezes, a gente até vê dentro da seara espírita, em alguns momentos, né, de fatalismo, de eu mereço. Né? Não mereço no sentido de estar recebendo, encontrando no caminho aquilo que eu criei. Porque não, né? É uma lei justa. Eu produzi alguma coisa de bom ou ruim, né? Pelos meus atos, pelas minhas ações positivas, eu desenvolvi em mim habilidades extraordinárias na música, na arte, na inteligência, ou ao contrário, pelo mau uso dessas forças, eu criei limitações, eu criei bloqueios, eu criei cerceamentos físicos e fisiológicos. Né? É uma forma de merecimento isso, né? De mim mesmo. Né? Então, no meu entendimento, nós precisamos superar isso. Nós estamos aqui para mudar tudo que nos atrapalha. Nem tudo a gente vai conseguir, mas o desafio é eliminar a doença, ou atenuar a doença, ou modificar a doença, ou evitar a doença, ou prevenir a doença. Nós não temos que ficar com nada que nos cause sofrimento. Mas enquanto o sofrimento existir, nós temos que aprender com ele.
evitar a revolta, evitar a rebeldia, né? Entender, muitas vezes, quando eu não posso mudar algo na minha vida, é porque eu ainda tenho que aprender, né? Não aprender na forma de um castigo, como um pai às vezes castiga um filho. Não, aprender porque eu ainda não tirei todo o suco dessa laranja, né? Ainda essa experiência tem muitas coisas preciosas para me ensinar, né? E querendo ou não, por mais que espírita que nós sejamos, a gente sofre um condicionamento quando a gente penetra num novo corpo, né? Um condicionamento material, de tempo, né? A gente vê o tempo passar. Tudo bem, a gente vive para sempre, mas a gente ainda é muito impaciente, né? Falo por mim, né? A gente tem muito ainda da imaturidade do adolescente, da criança, que não sabe esperar, né? E a gente ainda quer resolver as coisas muito rápido, muito rapidamente, e a gente se angustia com isso, né? Não sei se acontece com vocês isso. Acontece muito isso, né? Então nós temos que deixar de haver fatalidade no resultado, aqui como Kardec nos diz, nessa questão, nessa questão 872, né? Que nós temos o dever de modificar o curso de qualquer situação que nós consideramos geradora de sofrimento na nossa vida. Nós temos esse dever para conosco próprio. Mas nós, eventualmente, teremos que aceitar algumas coisas que nós não vamos conseguir mudar. Tá bem? E a gente sabe, né, dentro desse processo, que a cada instante eu estou fazendo escolhas novas. A gente não percebe isso, mas se a gente acalma um pouquinho a nossa mente, quando a gente ora, quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a se aquietar no dia a dia, a gente começa a perceber a teia de consequências e de efeitos que os nossos pensamentos e as nossas atitudes automaticamente causam no nosso corpo e no nosso ambiente, né? A gente começa a perceber que quando a gente está num estado positivo, o que eu falo impregna o ambiente e, por indução, que é um processo muito bem desenvolvido por André Luiz, eu começo a induzir as pessoas a vibrarem nessa mesma frequência. Eu não preciso falar que sou espírita. Eu não preciso defender a reencarnação, né? Eu não preciso defender nenhum princípio, né? Mas a maneira que eu vivo e aquilo que eu escolho alimentar dentro da minha mente, do meu coração, começa a movimentar energias sutis que vão impregnando o mundo, vão impregnando as pessoas, vão impregnando as situações, e a gente vê que as coisas começam a se resolver de forma muito mais fácil, com menos tropeços, né? A gente vai lubrificando as engrenagens da vida a favor do crescimento, a favor da renovação, né? E cada vez mais esse conceito, que também é oriental, né, de que tudo está em movimento, nós temos muito que aprender isso, né? Sempre que a gente tenta se agarrar em alguma circunstância, a gente tenta se agarrar em alguma pessoa, a gente tenta se agarrar em alguma posse material, em algum título, em alguma coisa que não seja a minha essência espiritual, eu começo a sofrer, né? Se a gente entender que tudo está em movimento e que nada do que está fora de mim me pertence, né? Muito menos as outras pessoas, né? Que elas passam por mim, os filhos passam por mim, né? Evidentemente que as famílias espirituais evoluem, em geral, em grupos, né? Mas nesse ciclo vital, nascer, viver, morrer, a gente vai alternando papéis e esses papéis passam por nós. Sempre que nós tentamos nos fixar em alguma coisa, buscando segurança, essa segurança que tem que nascer e se desenvolver dentro de nós, nós começamos a sofrer, começamos a sentir medo, começamos a nos sentir frágeis, né?
Então, todo o processo de amadurecimento, em última análise, é nós desenvolvermos esse senso de valor dentro da gente que nos permite ser feliz em qualquer lugar, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, né? Sozinho, acompanhado, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, né? Não é um desafio, gente? Enorme, né? Enorme. E esse desafio que é viver, a gente pode trabalhá-lo também de forma bem organizada, né? Quem é que é da área da administração aí? Alguém trabalha na área de administração? Nos processos de administração de uma empresa, por exemplo, né, se usa muito o que se chama planejamento estratégico, né, que é um processo gerencial em que a gente formula, como está colocado ali, objetivos para a seleção de programas de ação para a sua execução, levando em conta condições internas e externas, né. Então, esse planejamento estratégico, eu vou pular aqui, quem faz para a nossa vida somos nós. Nós somos os gestores da nossa vida. Não é a Dilma, não é o nosso espírito guia, né? Não é nem Jesus. Jesus é o nosso mestre, nosso inspirador. Mas quem gerencia a nossa vida, quem tem que assumir esse papel, somos nós mesmos, né? E a gente pode, mesmo que de forma não tão organizada e sistematizada como numa empresa, a gente pode empregar certos elementos administrativos para tentar gerenciar melhor a nossa vida e as diferentes fases da nossa vida, como o processo de envelhecimento, né? Nós temos diversos níveis de organização que nós temos que dar atenção, dar cuidado, dar carinho, né? Nós temos o nível físico. Não preciso reiterar a importância que todos nós sentimos, né? Que nós dependemos do corpo para expressar o melhor que a gente tem, né? É só a gente ter uma dorzinha de cabeça para ver como o nosso humor muda. É só ficar uma noite, duas, dormindo mal, que a gente vê como é que isso influi no nosso corpo, no nosso raciocínio, na nossa disposição em servir, né? Então, estarmos com um corpo saudável, o mais saudável possível, e trabalhar para que isso aconteça de todas as formas possíveis, equilibradas, justas, né, é um dever nosso para conosco próprio, né? Então, nós precisamos dar atenção a isso, né? O aspecto mental, fundamental, a gente vive num ambiente mental extremamente poluído, né? Só em termos de informações, né? Alguém participa de algum grupo do WhatsApp? Alguém participa? Tá. Quer entrar num grupo que eu participo aqui? Né? Gente, isso aqui é um espetáculo, mas o que distrai a gente, o que atrapalha a vida da gente? Tu está aí tentando ler um livro, toca a musiquinha, entra a buzininha, ele vibra, né? E dá uma urgência de a gente abrir aqui e ver o que está acontecendo, como se fosse a coisa mais importante do mundo, né? A gente nem se dá conta. A nossa juventude, a gente vê isso, está sofrendo um impacto dramático disso, né? Estudo recente mostra que crianças que excessivamente brincam com games e telefones inteligentes, etc., o nível de retenção de atenção é menor do que um peixinho dourado. Essa comparação que pesquisadores lá de Harvard estão fazendo. Porque não consegue focar, né? E depois vai parar nos consultórios pediátricos, né, por déficit de atenção e hiperatividade, né? Não tem como aprender física, filosofia, qualquer coisa com esse negocinho. Mandando mensagem, mandando mensagem, mandando mensagem, né? O que é essencial na nossa vida, gente? Nós temos que aprender a focar, a priorizar. E não temos que ter receio nenhum, isso aqui não me interessa. Com educação, com respeito, com equilíbrio. Isso aqui não me interessa, isso aqui me interessa, é atrás disso que eu vou, é isso que eu vou cultivar, né? Cada vez mais a gente precisa disso, porque a gente é bombardeado o tempo todo por informações, por convites, por ofertas,
né? E se a gente se descuida, passa uma vida inteira, gente, e a gente só pagou conta, né? E a gente só resolveu problemas horizontais e não questões verticais da nossa existência. Então nós temos que focar isso, né? Vocês não têm a sensação, como eu tenho, de que o tempo está passando mais rápido? Que coisa curiosa isso. Eu me lembro das minhas tardes de garoto, elas não terminavam nunca. Dava para fazer muitas e muitas coisas. Hoje as tardes, passou a semana, passou o ano. A gente achou que não ia sobreviver o ano 2000, né? Já passou o ano 2000, vamos ver se a gente passa 2019 agora, né? Mas ano 2000 já foi, né? Então esse é um nível extremamente importante. A gente precisa focar, né? O que nos ajuda a focar? Orar nos ajuda a focar, meditar nos ajuda a focar, boa música nos ajuda a focar, boa leitura nos ajuda a focar, bons alimentos nos ajudam a focar. Alimento influi na maneira como o nosso cérebro funciona. Tem a questão da nossa alma, né? Nós, alma, né? Não da nossa alma, nós, alma, né? O que eu estou fazendo? A gente de vez em quando precisa fazer essa perguntinha, que às vezes pode dar um certo desconforto. O que eu estou fazendo aqui nessa terra, né? Como é que eu estou conduzindo as minhas coisas, né? O que eu estou deixando a desejar? O que eu já conquistei? Talvez essa reavaliação que às vezes a gente esboça no final do ano, véspera de ano novo, talvez a gente devesse fazer mais regularmente, né? Eu acho que todo dia eu não aguentaria, como às vezes é recomendado, todo dia de noite pensar no que eu fiz, que eu deixei de fazer. Como eu deixo de fazer mais coisas do que eu deveria fazer, isso me angustia. Então eu não consigo fazer isso todos os dias, né? Mas eu estou me impondo esse desafio de mais frequentemente eu analisar isso. Para onde eu estou indo? Quais são as escolhas que eu estou fazendo? O que eu estou elegendo como importante na minha vida? Né? Como é que eu estou tratando do meu corpo? A minha casa? Né? A minha residência física? Como eu estou tratando as pessoas à minha volta? Vai e volta, bate e volta, né? Às vezes a pessoa está furiosa com as coisas e ela não se dá conta, né? Por mecanismos de defesa, porque se dar conta no primeiro momento significa se responsabilizar, né? É mais fácil a gente não se responsabilizar. Mas às vezes a pessoa está enlouquecida na sua vida e não se dá conta que é ela que faz isso, né? É ela que agride, as pessoas se afastam e ela fica sozinha. Já conhece essa história? Eu agrido, as pessoas aguentam um tempinho, depois elas não aguentam mais. Elas, tchum, né? Nossa, ninguém me gosta, ninguém me quer, né? Não, eu fiz isso, né? E se mesmo eu tratando bem a outra pessoa, a pessoa me abandona, azar é dela, né? Azar é dela. Tem outras pessoas que querem o que eu tenho para dar, o que eu tenho para dar. Eu não preciso do fulano para dar o que eu tenho de bom. Eu posso dar o que eu tenho de bom para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, né? Então, são maneiras que a gente vai mudando o nosso pensamento e a gente vai ficando positivo o tempo todo, né? Tem a nossa relação no mundo, né, gente? A gente lê lá no Livro dos Espíritos que o instinto de sobrevivência, ele é uma forma rudimentar de inteligência e que foi fundamental, que é fundamental no nosso processo de evolução. Mas a gente lê lá também que o instinto de sobrevivência foi o pai do egoísmo, né? Para sobreviver, eu segurava para mim a comida, a água, a terra, né? E nós fomos condicionados a isso ao longo do desenvolvimento desde os seres unicelulares até os seres pluricelulares e os mamíferos, né? Agora nós estamos numa fase da humanidade em que esse mesmo instinto de sobrevivência tem que se transformar em altruísmo, em amor para a nossa sobrevivência coletiva. Nós temos que dar um salto de qualidade na nossa maneira de nos relacionarmos. E começa com a gente mesmo.
Eu não preciso me espancar porque eu errei e fiz alguma coisa errada. Né? Eu não preciso fazer o mesmo com o meu próximo. Eu posso estender a mão, eu posso ajudar. Né? Tem lógica isso, gente? Tem lógica. E a nossa relação com Deus, né? Eu me lembro que a minha família era de italiano da Serra, Caxias, né? Caxias do Sul. Fiz primeira comunhão lá. Crisma não aguentei. Fiz primeira comunhão, gostava de ir lá no catecismo, das musiquinhas, né? Mas descrevi um Deus como algo distante, né? Como alguém que ficava muito longe da gente, né? E que lá de vez em quando lembrava da gente. E foi assim que eu percebia ele quando criança, né? Lá pelos 12 anos. Né? Muito longe, né? E isso não é verdade. Ele está muito perto da gente. Nós precisamos encontrá-lo, estar com ele. Eu não preciso me tornar um espírita que vai na sociedade espírita de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda. Não é isso. É um encontro pessoal com Deus. Né? Nos meus momentos de reflexão, de prece, de meditação. E as respostas para as minhas questões pessoais, familiares, começam a surgir. Começam a vir dentro de mim, através de um amigo, através de um livro, através de uma palestra. Né? Nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos de um grande palestrante, muitas vezes ele serve como inspiração, né? Mas nós temos caminho direto com Deus, nós temos que percorrer esse caminho, ele é nosso, ele nos pertence. Né? O Deus que o Espiritismo me ensinou a entender melhor é aquele da parábola do filho pródigo. Que é aquele pai que está todos os dias ia na beira da estrada esperar o filho voltar para casa. Todos os dias. Ele está sempre nos estendendo a mão e esperando a gente voltar para casa. E quando a gente volta para casa, ele não questiona, ele nos abraça. Ele não pergunta o que eu fiz com o que eu deixei de fazer. Ele só me abraça. Que bom que você voltou. Que bom que você está em casa de novo. Né? Sem julgamentos, simplesmente expressando o amor que ele tem. Né? Esse Deus que nós precisamos cultivar, que aproxima todas as religiões. Né? Talvez o maior erro que a gente percebe, às vezes, em algumas proposições dentro do movimento espírita, é achar que o espiritismo tem que ser a religião que vai abarcar todas as outras religiões. Né? Que todos precisam se converter ao espiritismo. Né? Sabe que não é isso. Né? Muito longe disso. Né? Muito longe disso. Nós somos uma releitura, né, do Evangelho primitivo, e é uma linguagem comum. Nós somos uma linguagem comum que aproxima todas as vertentes religiosas. É esse o papel do Espiritismo. Então nós podemos usar na nossa vida diária uma ferramenta bem administrativa, né? Que lá em administração se chama abordagem SWOT. Né? De vez em quando eu olhar o que em mim está frágil, quais são os meus pontos de fragilidade física, mental, espiritual, financeira. Né? É difícil ficar em paz com muita conta para pagar, gente. Eu lembro, a minha esposa faleceu há 3 anos atrás, mas eu lembro que as maiores discussões surgiam, a gente espiritamente brigava todos os dias e nos reconciliávamos amorosamente todos os dias. Né? Então era muito divertido isso. Né? E os momentos assim de crise da família geralmente surgiam em momentos de aperto financeiro. Não pela dificuldade financeira, mas a gente ficava
incomodado, tinha que trabalhar mais, tinha que fazer mais plantões, podia usufruir menos do ambiente familiar da casa, né? E havia um desgaste, né? Que era um desgaste físico, que era um desgaste mental. E daí é fácil brigar por qualquer coisa, né? Porque o copo não está no lugar certo, o paninho não está no lugar certo, porque, né, as coisas não são como deveriam ser. Né? Daí a gente arranja motivo para brigar e discutir por bobagem. A maioria das vezes, 99,9% das vezes, das brigas dentro de casa é por bobagem. Né? Então a gente pode usar essa estratégia. O que não está legal em mim? Né? Quais são as minhas fraquezas, mas o que eu tenho de positivo que eu posso usar mais? Né? No terreno profissional, poxa, se eu estou premido financeiramente, vem cá, vamos fazer um currículo, vamos mandar o currículo, vamos tomar a iniciativa, vamos falar com fulano, com ciclano, né? Okay? E não vamos ficar, né, satisfeitos, né? Uma certa insatisfação em busca de melhores condições físicas, financeiras, espirituais, é fundamental. Se eu não tiver um pouquinho de insatisfação, nada vai me motivar a agir. Tá? Então eu posso usar isso, analisar minhas forças, fraquezas, que oportunidades eu tenho, se eu não tenho, como eu posso criar oportunidades. Né? O que eu posso fazer para que as oportunidades surjam. Né? Uma pessoa, muitas vezes, extremamente habilidosa, por exemplo, em determinado ramo profissional, mas é tímido. Isso às vezes é um problema, porque o cara tem talento, mas aquela inteligência social das relações, ele acaba sempre ficando... Vocês já viram essa história? O cara é super talentoso, mas é um cara meio enrustido, pela história dele. Né? Então ele não consegue se colocar bem dentro da empresa, na questão das promoções. Né? Tudo bem, eu tenho essa fragilidade, né? Mas eu tenho o meu talento. Eu tenho que vender o meu talento. Então eu tenho que enfrentar a minha fragilidade. Então eu tenho que sair com os amigos, eu tenho que participar de reuniões, eu tenho que vencer a insegurança e fazer contatos. Né? Sair de dentro da zona de conforto e enfrentar, né, essas situações que nos embaraçam, mas que são necessárias para o nosso crescimento. Tá? Há alguma situação ameaçadora por volta? Né? Às vezes existe. Nós agora vivemos uma situação ameaçadora nacional. Né? Do ponto de vista financeiro, a gente tem que ter cautela que a gente vai fazer. Né? Agora eu estou com uma situação ameaçadora. Apareceu um nódulo na minha mama. Não sei o que é. Né? Mas eu tenho que montar uma estratégia em cima disso. Tá? Então a gente pode usar isso o tempo todo, periodicamente, até nas nossas aquisições, no nosso processo de amadurecimento consciencial, espiritual, do ponto de vista evolutivo, a gente pode utilizar isso. Né? Então fica de sugestão. Gente, o que a gente faz, na verdade, eu acho que agora eu vou ser um pouco monótono, né? Porque eu vou repetir aquilo que a gente vê em qualquer livro espírita de boa qualidade. Né? Os nossos pensamentos, as nossas ações, o que a gente fala, o que a gente deseja, cria a nossa realidade. E isso não é uma figura poética. Cria a nossa realidade. Cria a nossa realidade fisiológica e cria a nossa realidade externa. Né? Por mecanismos sutis que a gente ainda não consegue entender muito bem como isso se organiza, né? Do ponto de vista universal. Né? Mas o que nós pensamos, o meu pensamento de tristeza, de desolação, de baixa autoestima, ou de otimismo, ou de alegria, né? Vai imprimindo memórias no meu corpo espiritual e a minha energia, ela começa a dar preferência por aquelas memórias mais profundas. As memórias que eu vou imprimindo na minha consciência, elas criam sulcos. É uma figura de linguagem, ela cria sulcos. E quando eu espalho, por exemplo, água num piso, a tendência da água é entrar nos sulcos e percorrer esses sulcos. Isso acontece dentro da gente.
tudo que eu gravo dentro de mim com muita carga de emoção, de bom e de ruim, cria sulcos energéticos. E a minha energia começa a tender a circular por esses sulcos. E sem perceber eu vou mudando para melhor ou para pior. Mas quem fez a escolha, quem alimentou esses pensamentos, quem alimentou essas ações, essas condutas, fomos nós, de alguma forma, durante algum tempo. Né? Então, André Luiz nos diz que nós transferimos, né, através do nosso pensar, agir e sentir, pelo chakra coronário, os reflexos vivos das nossas emoções, ideias e ações a todos os centros de força, e isso fica como a nossa memória. Né? E a gente passa a enxergar o mundo pela lente das nossas memórias. A gente não enxerga mais o mundo como ele é verdadeiramente. A gente enxerga o mundo pelo filtro das nossas memórias. Né? Então, a pessoa que é deprimida, ou está deprimida, ela tem um filtro cinza. Como é que ela enxerga a vida? Cinza. As coisas não têm graça. Né? Pessoa que é otimista, ou que construiu isso dentro de si, porque isso não é graça divina, isso é construção, ela enxerga tudo, tem lá, né, aquela brincadeirinha que se faz, né, tem um pontinho preto na folha do papel. Né? O otimista, olha, em volta do pontinho preto tem toda essa área branca. Né? E o pessimista, nossa, esse papel está manchado com pontinho preto. Né? São perspectivas totalmente diferentes, mas que em cima disso a gente vive. E a gente faz escolhas, a gente se aproxima de pessoas afins, né? Simplesmente da maneira como eu enxergo o pontinho no papel. Como eu enxergo o pontinho no papel vai determinar como eu vou me relacionar com o mundo e com as pessoas e quais as coisas que vão vir para mim. Então a gente imprime em nós mesmos os reflexos prejudiciais ou salutares das nossas ações. Né? E a gente cria memórias, a gente cria responsabilidades automaticamente, e isso vai construindo o nosso destino. Né? Então, cada vez mais, a ciência moderna tem dado razão às proposições espíritas de que a nossa mente interfere de maneira dramática em todo o nosso corpo. Né? Em todos os órgãos, em todos os sistemas, na forma como o nosso cérebro se movimenta, se organiza, se modifica. Né? E eu gostaria de rapidamente, como nós estamos tratando de espiritualidade, né? A espiritualidade nos diz, não só a espiritualidade espírita, mas a espiritualidade oriental, de um modo geral, nos diz que a glândula pineal tem uma grande influência na nossa harmonia fisiológica, Né? André Luiz nos diz que a glândula pineal é a glândula da vida mental. Né? É a glândula da vida espiritual. É a glândula que conecta o corpo físico com a dimensão espiritual. Todos os processos kármicos envolvem a glândula pineal. Tudo que eu penso passa pela pineal, influi a pineal. Né? E as primeiras informações de André Luiz foi lá em 1936, né? 45, que foi Missionários da Luz, e ele já taxativamente descrevia a pineal como um órgão central. Naquela época, a pineal, do ponto de vista biológico, era considerada um órgão em extinção, um resíduo do desenvolvimento, uma glândula, nem se conhecia nada dela, né? Ela se achava que ela iria aos poucos desaparecendo nas futuras gerações, porque era um órgão vestigial. Né? Não se relacionava a ela nenhuma função hormonal ou cerebral importante até a metade do século passado. Né? E André Luiz, na primeira metade do século passado, antes da Segunda Guerra Mundial, já falava da importância dessa glândula. Né? Hoje,
mudou dramaticamente a visão da ciência sobre a glândula pineal. Eu coloquei aqui, desculpa, eu montei isso agora há uns dias, não pude traduzir ainda. Ó. Isso aqui é um artigo, já tem 9 anos, né? Os autores fazem uma revisão da melatonina, que é o principal hormônio secretado pela pineal. Tá? E esses autores, atualmente, não esses, mas toda a comunidade científica tem considerado a melatonina como provavelmente o sinalizador biológico mais versátil na natureza. O mensageiro químico mais versátil na natureza. Porque a melatonina não é só encontrada na pineal, ela é encontrada em outros tecidos do nosso corpo, ela é encontrada em outras espécies, ela é encontrada em plantas medicinais, muitas plantas medicinais que a gente consome têm melatonina, né? Ou seja, ela está presente em pelo menos 3 reinos, vegetal, animal e hominal, né? E, geralmente, em termos evolutivos, quando uma estrutura, ou uma substância, ou um gene sobrevive ao longo da evolução e permanece ativo em diferentes reinos da natureza, é porque é uma coisa extremamente importante. Tá? Então, atualmente, isso aqui é uma revisão de 2012, tá, gente? Relativamente atual. Funções da pineal. Importante na regulação do ciclo sono-vigília. Né? A maioria dos nossos hormônios, hormônio de crescimento, a cortisona, são secretados ciclicamente. São secretados mais em determinados horários do dia, menos em outros horários do dia. Né? Essa ritmicidade é coordenada pela pineal, pela melatonina. Tá? Ela tem uma ação sedativa, induz o sono, tem um efeito analgésico, alivia a ansiedade, tem até ação antiepilética, ajuda a modular a função da hipófise e do hipotálamo. Quem, talvez muitos lembrem, antigamente se dizia que a glândula hipófise era chamada glândula mestra. E não está destruído de toda a razão, porque essa glândula produz 8 hormônios, extremamente importantes no funcionamento corporal. Só que se sabe que quem comanda a hipófise é uma região acima do hipotálamo. E quem ajuda a regular o hipotálamo é a pineal, né, por mecanismos neurológicos e pela própria melatonina. Né? Então, a pineal influi no funcionamento dessa glândula mestra, que é a hipófise. Né? Ajuda a modular o humor, regula o início da puberdade, tem ação antioxidante, a melatonina, radicais livres e radicais de oxigênio lesam a célula. Né? Então, todo o efeito antioxidante ele protege a célula de morte prematura, de envelhecimento precoce. Tem ação anti-inflamatória, citoprotetora, ajuda a preservar o funcionamento das mitocôndrias, que é o órgão que produz energia. Né? Talvez esteja relacionado à energia vital e ao ectoplasma, as mitocôndrias, dentro das teorias propostas pelo Espiritismo. Né? Ela é secretada fora do cérebro também, no trato gastrointestinal. Diversos leucócitos, que são as células de defesa, as células brancas, têm receptores para a melatonina, é produzida na medula óssea, ovários e testículos, na própria retina. Tá? Ou seja, ela é considerada um complexo transdutor neuroendócrino. Atualmente está relacionada a doenças imunológicas, disfunções da pineal e da melatonina estão relacionadas a doenças imunológicas, fibromialgia, esclerose múltipla, envelhecimento, vários tipos de câncer, alterações do funcionamento da pineal estão presentes na esquizofrenia, no transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de humor, diabetes, enxaqueca. Ainda em 45, né? Pineal preside todos os fenômenos nervosos da emotividade. Né? E aqui eu grifei, gente, a pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. E eu deixei grifado aqui, gente, o que André Luiz nos diz sobre
determinação direta da nossa vontade. Nós podemos voluntariamente, volitivamente, através da ação da nossa vontade, nós vamos ver como agora, tá? Não ia falar tudo isso, não ia dar receita de bolo para vocês iam ficar tristes, né? Vocês vão ter uma receitinha de bolo bem boazinha, né? Como a gente pode, pela ação da nossa vontade, modificar o funcionamento da pineal, a secreção de melatonina, e trazer todos esses benefícios e prevenir todos esses malefícios por disfunções da pineal. Tá? Para a gente avançar, então, nessa ideia de apresentar a receita de bolo, né, para a gente melhorar a nossa pineal, só quero lembrar aqui um conceito muito atual e importante para nós, que é de plasticidade neuronal. Cada vez mais se sabe que o cérebro se modifica de acordo com a experiência, de acordo com estímulos que ele recebe do meio externo. Estímulos químicos, físicos, né? E também ele se modifica em resposta a estímulos que se originam no meio interno. Por exemplo, se a gente começar a pensar ao longo do dia, eu sou um ser de paz, Deus me ama, e eu começar a degustar esse mantra, né? Usando o termo oriental, criei uma frase que tem um significado para mim e eu começo a repetir e saborear essa frase. A gente vê isso quase que imediatamente, eu começo a sentir um estado emocional equivalente àquela frase. Né? Quer ver o oposto? Querem ver o oposto? Vocês vão imaginar agora, presta atenção. Aqui tem um quadro negro, eu tenho unhas bem compridas e eu vou fazer... Alguém sentiu algum arrepio? Ou senão agora peguem essa imagem. Eu cortei um limão aqui, eu botei a língua para fora e eu estou espremendo o limão na ponta da minha língua. Imaginem isso. A maioria de vocês, eu acredito, sentiu o efeito da imagem do limão, de arranhar o quadro. Isso vale para tudo. Tá? Vale para tudo. Então, a experiência e estímulos internos e externos estão mudando permanentemente o funcionamento e a estrutura do nosso cérebro. Tá? Tanto é que, ainda, século passado, Emmanuel nos dizia que o reflexo mental mora no alicerce da vida. Né? Que parece uma frase meramente poética. Não, é uma lei biológica. O pensamento e o reflexo mental geram e modificam a vida o tempo todo. Né? E André Luiz deixou bem frisado isso está sob o comando da nossa vontade. Agora, para quebrar um pouquinho a monotonia dessa exposição, eu selecionei aqui algumas coisas que me chamaram a atenção. Ontem eu coloquei isso na apresentação. Né? Às vezes a gente relaciona o envelhecimento só com perda e perda. Né? Eu vou perdendo coisas. Né? A cultura ocidental, ela reforça isso. Né? Tem valor o que é jovem, o que é viçoso, o que é lindo, o que é lustroso, o que é brilhante. Né? Tudo que tem vinco vai começando a perder o seu valor. Né? Essas últimas gerações incorporaram esses valores. Né? Então eu trouxe algumas imagens aqui para mostrar que tem pessoas que desafiam isso. Né? Então aqui, esse menino aqui é um brasileiro. Ele é paraquedista desde os 30 anos de idade. E com 76 anos de idade, ele ainda salta de paraquedas. Essa mocinha aqui, gente, aos 72 anos, fez a primeira... Eu não estou recomendando que a gente faça tatuagem, não é isso, gente. Não é isso, tá? Mas se alguém fizer, não tem mal nenhum. Né? Mas também não precisa ser o corpo todo. Né? Mas provavelmente a tatuagem para ela simbolizou um rito de passagem. Né? Ela descobriu juventude.
Ela descobriu a alegria, né? E quis registrar isso, né, no seu tegumento. Tá? Esse menino aqui, gente, entrou na faculdade de medicina em São Paulo com 76 anos. E se formou em 2009. Fez o curso de medicina de 6 anos. Né? E um dos seus melhores amigos de turma, que na ocasião, 2009, o Charles aqui tinha 25 anos e ele tinha 82, era o amigão dele, né? Dizia do Edson que ele era o eterno sonhador, que contagiava a todos com seu carisma, sua gentileza e sua solidariedade. Tem maior mensagem para um médico do que essa, gente? Talvez, em função da idade, ele tivesse, muito possivelmente, teve dificuldades de acompanhar o curso de medicina do ponto de vista cognitivo, pelo volume de informações, que é uma avalanche de informações que a gente fica numa angústia, né, porque acha que não vai dar conta, e a gente só melhora quando a gente se dá conta que não vai dar conta mesmo. Né, que quando a gente não dá conta, a gente encaminha para o colega. Por isso que existe o colega. Eu não tenho que ter vergonha de encaminhar para o colega. Né? Inclusive no trote, quando ele passou para a medicina, em geral o trote na aula de anatomia, eles achavam que ele era o professor, não, ele era o colega da turma, e cursou a turma e se formou com a turma, ele nem ficou para trás. Né? Então ele possivelmente passou em todas as disciplinas para se formar nos 6 anos de medicina. Eu não anotei aqui, não é uma faculdade recente, não é USP, não é, né, eu não me recordo, é uma faculdade nova, mas pela época aqui ela já tem mais de 15 anos. É uma faculdade que atualmente tem mais de 15 anos. Lembro desse senhor aqui, gente, William Crookes, que fez estudos, né, sobre espiritualidade, e aqui uma fotografia histórica do espírito da Kate King materializado. Né? Então, na história do espiritismo, a gente encontra relatos sobre William Crookes, mas ele era um Sir William Crookes. Né? Ele era um cientista, um inventor, ele era químico, ele era geólogo. Né? E ele descobriu, ele estava investigando radioatividade com 68 anos no século XIX. Século XIX, ter 68 anos não é a mesma coisa do que ter 68 anos agora. Né? Então, 68 anos, século XIX, era vovô mesmo. Né? E com 68 anos, ele inventou um dispositivo que detectava as partículas alfa. Ou seja, mas espírito de curiosidade manteve a juventude, de buscar superar fronteiras. Tá? John Glenn, o astronauta que foi ao espaço com 77 anos, está na história da física. Né? Essa outra personalidade aqui, o Lamarck, né, propôs uma teoria evolucionária que na ocasião foi refutada, agora ela está renascendo, mas ele já tinha quase 80 anos de idade e estava ainda criando. Ele certamente com 80 anos de idade não podia mais rachar lenha, né? Nem fazer trabalhos físicos, mas ele fazia produção intelectual admirável. Né? Esse cidadão aqui, com 82 anos, atravessou essa ravina, né? Se equilibrando com uma vara. Não recomendo que se faça nem em casa. Tá? Esse cidadão aqui completou a 14ª maratona com 92 anos de idade. Nem encontrei a foto do menino. O menino tinha 99 anos e escalou o Monte Fuji, no Japão. Essa menina aqui, 61 anos, no dia do aniversário dela,
ela participou de uma competição que envolvia 180 quilômetros de bicicleta, mais uma maratona de 42 quilômetros e 4 quilômetros de nado. Tudo no mesmo dia. Também não recomendo que a gente saia correndo daqui e vá até o Beira-Rio. Mas se cada um de nós começar a caminhar, depois caminhar mais rápido, fazer reforço muscular, isso vai trazer um benefício extraordinário para o físico, para o sono, para a disposição, para a memória, para o raciocínio, para a alegria de viver. Corpo que se mexe é mais feliz. Esse cidadão aqui, gente, também era um maratonista, né? A idade traz problemas, mas também traz soluções. Para cada desvantagem, existe uma vantagem. Para cada perda mensurável, existe um ganho imensurável. Essa menina, pediatra, trabalhando ainda com 103 anos de idade. Não é extraordinário isso, gente? Esse africano do Quênia, que era lutador de uma luta que eu nem sei qual é que é aqui, é Mau. Devia ser muito mal mesmo, né? Devia ser violenta a luta Mau. Mas ele, no Quênia, foi, por lei, a escola passou a ser universal e direito de todos, escola pública. E ele se matriculou na escola para ser alfabetizado com 84 anos de idade. Porque queria aprender. Porque achou e achava que a sua vida não tinha terminado. Ele tinha ambições, ele tinha sonhos. É isso que mantém a juventude. Tá? Esse menino escalou, é a pessoa mais velha que escalou o Everest, com 80 anos de idade. E daí ele disse, o resto da reportagem que eu não coloquei assim, acho que dessa vez deu. Né? Com 80 anos, ele encerrou a vida de alpinista. Né? Esse cidadão aqui é conhecido como talvez o esquiador mais velho ativo ainda no mundo, com 100 anos. As perninhas de botar inveja aí, né? Muito guri. Ah? Esse outro, com 96 anos, o Bungee Jump. Quem tiver curiosidade, gente, tem um documentário que está disponível na internet que se chama Envelhecência. Então, é muito bonito, tem essas histórias riquíssimas que podem nos inspirar, né? E mostrar que o limite é a gente que cria e é a gente que desfaz o limite. Tá? Rapidamente, porque o meu tempo está se esgotando, tá, gente? Qual é a receitinha de bolo? Vocês querem a receitinha de bolo? Como melhorar a pineal? Como ser mais feliz? Tá. Então vejam aqui, ó. Aqui é um cérebro fatiado assim, ó. Tá? Essa meia-lua amarelinha aqui é chamada de cingulado anterior. Essa região aqui, ela está relacionada à resolução de conflitos, ninguém precisa nesse planeta, regulação de emoções e comportamento, todo mundo é comportado, todo mundo se autorregula perfeitamente, todo mundo tem um intestino que trabalha perfeitamente, ninguém se exaspera, ninguém perde o controle nesse mundo, mas essa região aqui serve para controlar isso, né? Relacionado a funções executivas, quer dizer, planejar, organizar, prever, antever, tudo isso é função executiva. Relacionada à empatia, capacidade de eu me colocar no lugar do outro e sentir compaixão. E também participa no controle da frequência cardíaca e da pressão arterial. Né? Isso é um estudo publicado nos anais Proceedings, né? National Proceedings, nos anais americanos, enfim, uma revista bem relevante, né?
que trabalha principalmente com questões que estão na fronteira da ciência. Né? O que esse estudo mostrou? Que meditação é equivalente à prece, tá, gente? Só que no laboratório é mais fácil ensinar as pessoas a meditarem, porque eu posso ensinar 2 grupos diferentes a mesma técnica de meditação e comparar esses 2 grupos. Né? Ensinar a orar é um pouquinho diferente, porque cada um ora do seu jeito. Então é mais difícil para comparar, para eu ter grupos de comparação homogêneos. Mas a prece é um equivalente da meditação. Quando eu oro, eu foco a mente no meu objeto da prece, que é Deus, que é uma mensagem, que é um sentimento, que é Jesus, que é meu espírito guia, que é uma música. Tá? Então eles treinaram 20 minutos todos os dias por 8 semanas, tá? Indivíduos que não eram meditadores. E o que se observou? Por um exame de ressonância de imagem funcional, que 20 minutos por dia durante 8 semanas fez com que esses indivíduos tivessem uma ativação muito significativa dessa região chamada cingulado anterior. Tá? E foi um estudo controlado, teve um grupo controle. Tá? Conclusão, que 11 horas de meditação, que foi as 8 semanas, aumentaram a atividade do córtex cingulado, ou aumentando a mielinização, ou mudando a organização dos tratos de substância grande. Então eles estão propondo ali que eu decidir meditar com a minha vontade, eu decidir orar, mas não é orar de vez em quando aperta a coisa. Porque daí até uma oração de desespero. Não é essa oração que modifica o cérebro. A oração de desespero, eu estou buscando o auxílio. O auxílio vem de uma forma ou de outra. Mas eu estou falando da oração de reverência, a oração de gratidão, a oração que me coloca em sintonia com o bem. Essa eu preciso cultivar de maneira regular. E eu posso fazer isso várias vezes ao dia, em qualquer lugar. Tá? Eles estão propondo que a prece e a meditação mudam a estrutura do cérebro. Mielinização ou organização das fibras. Tá? Tanto é que meditação tem sido utilizada como tratamento nos transtornos de humor, como terapia coadjuvante nos transtornos de depressão, ansiedade. Né? Tá? Por exemplo, orar e meditar diminui a autoavaliação depreciativa automática. Comigo nunca aconteceu isso. Eu nem sei direito o que é. Autoavaliação depreciativa automática. Mas dizem as pessoas que têm isso, é o seguinte, ó, entra uma voz dentro de você que começa a dizer assim, bah, cara, tu não serve para nada. Tu é uma porcaria mesmo. Olha só, tudo que tu bota a mão, tu estraga. Né? Comigo nunca aconteceu isso. Não sei, acho que com vocês também não. Né? Meditar e orar muda isso. Pergunta que eu faço com você. Se eu tenho esse diálogo interno frequente, autodepreciativo, quais são as escolhas que eu vou fazer? Quais são os amigos que eu vou procurar? Como é que eu posso me dar bem se eu fico me boicotando internamente com esse diálogo interno? A solução para isso é a gente pavimentar a nossa comunicação direta com Deus, com o nosso Pai. Tá? Esse outro estudo, gente, 2011, na revista Psychiatry Research, revista de pesquisa em psiquiatria, que a prática de meditação promoveu aumento na substância cinzenta cerebral. Substância cinzenta cerebral é a parte mais nobre do sistema nervoso. É onde está a cabeça dos neurônios. Quando eu corto um cérebro, onde é cinza é o corpo neuronal, é a cabecinha do neurônio, é a parte do neurônio que pensa. Tá? O neurônio não pensa, mas deu para entender, né? Meditação está associada a mudanças na concentração da substância cinzenta em regiões cerebrais envolvidas na memória, na regulação da emoção, no processamento referencial e na tomada de perspectiva.
Prece e meditação diminui a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, e melhora o padrão do sono, tanto em meditadores já experientes como aqueles que foram treinados naquele programa de 8 semanas. Ação favorável em biomarcadores de estresse como o cortisol e o sono. Tá? Esse estudo comparou 2 grupos. Um grupo fez o treinamento de 8 semanas, o outro grupo não fez. Os 2 grupos receberam vacina para gripe. Depois de 8 semanas, eles mediram os títulos de anticorpos protetores contra a gripe. O grupo que meditou teve títulos de anticorpos significativamente mais altos. Isso é extraordinário, gente. Minha vontade. Eu mudando a maneira como as minhas defesas funcionam. Reduz efeitos demonstráveis e favoráveis nas funções cerebrais e imunes. Melhora a atenção, vou rápido porque o rapaz ali já está me olhando atravessado. Tá? Os estudantes que realizam... pegaram estudantes, isso aqui foi um estudo na Coreia, adolescentes jovens, treinaram e avaliaram por vários questionários antes do treinamento de 5 dias e depois do treinamento de 5 dias em meditação. Tá? 20 minutos, esses estudantes mostraram melhora significativa na atenção, redução de ansiedade, redução da depressão, redução da raiva, diminuição da fadiga, maior vigor físico, melhora no humor, redução significativa no nível de cortisol e aumento na imunorreatividade em comparação ao grupo de defesa. Ou melhora na imunidade, 5 dias de meditação. Né? Quanto tempo a gente perde na televisão vendo bobagem? Que passa o tempo. Tem coisas engraçadas. Tem coisas engraçadas. Mas quanto tempo das minhas 24 horas eu estou aproveitando de forma horizontal o tempo precioso que a vida me dá para crescer? Eu não preciso deixar de assistir televisão, não preciso deixar de ler um jornal, mas eu posso focar. Eu falo por mim, eu ainda posso e tenho que focar melhor naquilo que realmente me convém. Paulo já nos dizia, examinai tudo e retende aquilo que for melhor. Temos que manter o foco. Orar e meditar nos ajuda a manter o foco. Tá? E aqui, gente, a receitinha de bolo. Né? Tem estudos mostrando que a meditação aumenta a atividade de uma enzima chamada telomerase. Para quem nunca ouviu falar, telomerase é a enzima que, incumprida, aumenta a ponta do DNA, que é a molécula da memória. E que dentro das células o DNA está dentro dos cromossomos. Então a telomerase, ela aumenta o tamanho da ponta dos cromossomos. E se sabe já de longa data que o envelhecimento e a velocidade de envelhecimento e de morte celular está relacionada ao encurtamento da extremidade dos cromossomos. Então a ciência está mostrando que meditar e orar aumenta a atividade da enzima que alonga, que prolonga o tamanho dos cromossomos e, portanto, possivelmente tem um impacto na questão da longevidade. Não é viver mais só, é viver mais com saúde. Né? Porque a célula que tem os telômeros, que são as extremidades dos cromossomos mais longos, são células mais vigorosas em qualquer órgão, em qualquer estrutura do nosso corpo. Tá? Aqui foi uma pergunta que foi feita em 2009. Algumas formas de meditação podem ter um efeito benéfico no comprimento do telômero por reduzir o estresse cognitivo e aumento de estados positivos da mente e fatores hormonais que podem promover a manutenção do telômero, inclusive aumentando a secreção de melatonina pela pineal. E aqui em 2014, gente, esse estudo aqui fez uma revisão de 4
estudos que avaliaram agora o efeito direto da meditação no tamanho do cromossomo do telômero, né? E a conclusão, os resultados sugerem necessário estudos de maior proporção, de maior envergadura, para que se possa implementar a meditação no sentido de facilitar o funcionamento dos telômeros, né? Então, eles avaliaram 190 participantes em 4 estudos randomizados pioneiros, né? E que mostraram efeito da meditação sobre a função dessa enzima. Claro, eram estudos de curta duração, poucos pacientes, 190 é poucos pacientes para algumas coisas, então, mas foram encontrados resultados objetivos e agora estudos de maior envergadura, com maior número de participantes devem ser feitos, né? Eu vou passar mais rapidamente aqui, indo para o final. Tem muita coisa. Então, gente, encaminhando para o fecho da nossa exposição, queria lembrar algumas coisas de Emmanuel, tá? Tanto Emmanuel quanto André Luiz, reiteradamente, né, reforçam a importância de nós executarmos esse trabalho interior de autoconhecimento, de autossublimação, onde a prece e a meditação são ferramentas essenciais, tá? E tendo eles orados, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso está lá nos Atos, né? E Emmanuel nos diz lá em Fonte Viva: recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrará o infinito em tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Ainda que a prova te pareça invencível e a dor te se afigure insuperável, não te retires da posição de lidador, de trabalhador. Sê otimista e diligente no bem, entre a confiança e a fé, né? Então, nesse processo de envelhecimento no qual todos nós estamos em cursos, né, o ser jovem é um atributo interno. Para eu me manter jovem, manter-se jovem está na medida da capacidade que eu tenho de me manter curioso, de me manter conectado ao mundo, de participar, de produzir de alguma forma. Se eu já não posso produzir de maneira física, eu posso produzir de maneira intelectual, eu posso produzir de maneira presencial, só com a minha presença, né, com os meus pensamentos, né, e reconhecer que isso é uma bênção. E não simplesmente o ocaso da vitalidade biológica, mas é uma bênção. Todas as fases são importantes e necessárias e fundamentais para o nosso crescimento e o nosso aprimoramento, né? Eu vou passar esse slide. Eu gostaria de fazer referência aqui a um amigo nosso, que talvez muitos de vocês conheçam, né? Que é o professor Cícero, que é biólogo, trabalhador de longa data na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, né? Também colaborador aqui da Fergs, né? Durante muitos anos, tem alguns dos livros sendo reeditados aqui pela Fergs, mas às vezes passa em branco, né, gente? Ele começou a fazer o doutorado com 81 anos de idade. E ele concluiu o doutorado na Faculdade de Educação da URGS com 84 anos de doutorado. E ali, sentada na primeira fila, está a orientadora do pós-doutorado. Essa menina cardiologista aqui, doutora Vera Portal. Não sei se ele vai conseguir fazer o pós-doutorado, mas ele continua sonhando, ele continua nos inspirando, ele continua desejando. Pois não. As intenções e os desejos da mãe gestante, né? E a tese de pós-doutorado envolve isso,
sendo monitorado com ecografia lá no Instituto de Cardiologia, né? Semana passada ele fez 90 anos, dia 9 de julho, né? E sonhando no pós-doutorado. É uma pessoa abençoada, é uma pessoa privilegiada. O privilégio é nosso, né? De tê-lo como inspiração, né? Mas ele se fez assim. Ele se construiu assim. Né? Aqui está o livro Educação de Pais Gestantes. Né? E essa personalidade também, vocês certamente já ouviram falar, né? Imaginem progressivamente perdendo a capacidade de se mexer, de se coçar, de se pentear, de se lavar, de evacuar com autonomia, de cortar as unhas, de escovar os dentes, de se perfumar, de se vestir, né? Ainda vivo, aos 73 anos de idade, conseguir dizer coisas que olhe para as estrelas e não para baixo dos seus pés. Tente fazer sentido de tudo aquilo que você vê e se encante sobre aquilo que faça o universo existir. Seja curioso. Possivelmente é essa paixão pelo descobrimento, pela vida, pelo universo, que mantém essa criatura, né, guerreiramente trabalhando ainda com todas essas limitações físicas, né? Não importa quão difícil a vida possa ser, existe sempre algo que possa ser feito e algo no qual eu possa ser bem-sucedido. Não importa a idade. Stephen Hawking, ele é um físico. Stephen Hawking. Eu vou passar aqui os slides. E encerro, então, a minha exposição com essa imagem. Quem é quem, né? Quem que está por trás desses olhos, né? É o mesmo espírito, tão jovem quanto no primeiro dia da criação. E a gente, por algum tempo, ocupa um corpo que se desenvolve, amadurece, envelhece, né? Mas nós temos que descobrir esse ser que é atemporal, sobrevivente e eterno que existe dentro de nós. Obrigado pela atenção de vocês.